queria primeiro saudar a mesa, nosso vice-reitor, professor Germano, pró-reitor de graduação, professor Arandi, professora Vera, pró-reitora de extensão, e professora Sueli, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação. Saudar os diretores, coordenadores, professores, funcionários e alunos. Senhoras e senhores, queria fazer uma saudação especial a um grupo de professores que aceitaram o desafio de um dia, começamos uma conversa desde que Dom Ayrton chegou à universidade, da construção de um núcleo de fé e cultura. Então, uma saudação especial ao professor Glauco, professor Peter, cônigo Zé Luiz, padre Edivaldo, professor padre Paulo Sérgio, se eu não falo padre, não sai na sequência. Padre Paulo Sérgio, professor Germano e o padre João Batista. Eles aceitaram o desafio e, como não poderia deixar de ser, com ciências diferentes, mas que unidas trouxeram a proposta deste núcleo de fé e cultura, que tem como objetivo, como o próprio padre Edivaldo falou na oração, construir na universidade um espaço para o pensamento, a reflexão sobre a fé e a cultura, seja nos aspectos teológicos, filosóficos, onde nós pudéssemos discutir o que é a nossa universidade católica no mundo de hoje. Então, é um espaço de toda a comunidade. E ele se inicia, apesar de que à noite faremos a cerimônia oficial de instalação, mas esse ciclo de conferências já é a primeira atividade. E é essa que inicia. Eu acho que nós estamos podendo viver, e me sinto privilegiada de viver neste momento isso que vai ficar para a história da Universidade, da PUC Campinas, e dos senhores estarem presentes. Muito obrigado, e em especial ao grupo que trabalhou arduamente, tenho certeza que discutiram muito, cada um na sua área, e apresentaram um belíssimo trabalho. Parabéns e muito obrigada. Eu me desculpo pelo tropeço, e agora sim convido a mesa a ocupar o lugar na plateia para que possamos chamar o conferencista. Muito obrigado. Nós lembramos que, ao término da conferência, teremos espaço para perguntas que deverão ser apresentadas nos cartões entregues na recepção e encaminhados aos assistentes posicionados nas laterais da plateia. E assim nós chamamos para a mesa o professor doutor Padre Paulo Sérgio Lopes Gonçalves, que irá proferir a conferência Universidade Católica, Fé e Cultura. Convidamos também o professor doutor Padre Edivaldo Manuel de Araújo, diretor da Faculdade de Filosofia, que irá apresentar Padre Paulo Sérgio e acompanhá-lo à mesa. Acho que aqui está uma coisa boa, né? Mais uma vez, boa tarde a todos. Ouvindo? Bom, tentar apresentar o professor doutor Padre Paulo Sérgio Lopes Gonçalves é sempre uma tarefa agradável. O difícil é resumir o currículo Lattes. Paulo Sérgio é bacharel e licenciado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, bacharel em Teologia pela PUC Campinas também, mestrado em Teologia pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, fez o doutorado em Teologia
pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, e pós-doutorado na Universidade de Évora, em Portugal. É docente pesquisador do programa de pós-graduação, estrito sensu, em Ciências da Religião, aqui da PUC Campinas. É líder do grupo de pesquisa Ética, Epistemologia e Religião, coordenador do programa de pós-graduação estrito sensu da Ciência da Religião aqui da PUC. É também avaliador institucional dos cursos de Filosofia e Teologia pelo MEC, INEP. Tem experiência na área de Teologia Sistemática, Ciências da Religião, Filosofia Hermenêutica, Filosofia Jurídica. Atualmente está investigando principalmente nos seguintes temas. E é tema demais da conta. Teologia da Libertação, Concílio Vaticano II, História da Teologia Contemporânea, Ontologia Heideggeriana, Hermenêutica, Antropologia Transcendental, Revelação, Fé, Filosofia da Religião, Ateísmo e Secularização. O tema principal da sua pesquisa atualmente é do ateísmo e a secularização para o ateísmo hermenêutico e a possibilidade de novo teísmo. Possui inúmeras obras e artigos, no qual tomo a liberdade de citar apenas 3 livros, para não tomar muito tempo da plateia, entre os vários que eu tenho aqui em minhas mãos. É claro que eu vou fazer um pouco, puxar a sardinha para o meu lado. Paulo Sérgio publicou em categoria com Paulo Afonso, Um olhar filosófico sobre a religião, pela editora As Ideias e Letras. Também é autor Ontologia e Hermenêutica e Teologia, pela editora Santuário. Questões Contemporâneas de Teologia, pela Paulus. E eu creio que tomo a liberdade de citar um livro, talvez pouco antigo, de 97, mas esse foi um árduo caminho. Em 97, ter coragem de defender uma tese com esse título em Roma, e ganhou o prêmio de ser publicado na íntegra como tese pela Gregoriana, vale a pena ser lembrado. Liberatius Mysterium, o projeto sistemático da teologia da libertação, um estudo teológico na perspectiva da Regula Fidei. Foi publicado pela editora da Pontifícia Universidade Gregoriana. Esses são alguns aspectos, recordo novamente, resumindo um pouco o intenso currículo Lattes que o Paulo tem. Ele vai falar para nós, então, o tema Universidade Católica, Fé e Cultura. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a professora Ângela, nossa magnífica reitora, o professor Germano, nosso vice-reitor e coordenador do grupo de trabalho, que possibilitou levar até o consumo a proposta de criação do Núcleo de Fé e Cultura, e uma vez aprovado hoje, pronto para a sua instalação. Cumprimento a professora Vera, professor... nossa, me foge o nome. Que é isso? Professora Sueli, os nossos pró-reitores. E eu gostaria aqui de também cumprimentar todo o grupo do Núcleo Fé e Cultura, em especial o padre Divaldo aqui que me acompanha, os nossos professores, os nossos alunos, todos que aqui estão. E eu gostaria, antes de começar, de fazer memória de 2 pessoas falecidas, muito presentes
na minha reflexão referente à fé e cultura, tanto durante o doutorado, quanto no artigo que eu escrevi a esse respeito, mais especificamente, no ano de 2003. A primeira pessoa é o padre Félix Pastor, foi meu orientador de tese, devo muito a ele, a capacidade que me deu de poder enfrentar os problemas, transformando-os em desafios e poder ter coragem de pensar a vida à luz da fé. Ele foi a primeira pessoa que me introduziu de maneira mais profunda, em termos teológicos, no tema fé e cultura. E por conta dele, numa homenagem que seus ex-doutorandos quiseram fazer na PUC-Rio em 2002, eu acabei assumindo um tema, esse tema, fé e cultura, num seminário, e que eu só fui por conta de que minha mãe, nos últimos dias da sua vida, insistiu para que eu fosse. E também, nesse sentido, quero lembrar aqui dela, alguém que me deu cultura, alguém que me pôs no mundo, alguém que me introduziu e muito me formou para poder assimilar cultura, produzir cultura e conviver em cultura. E uma terceira pessoa, esta está viva, a quem eu devo muito pelo tema, em especial, Universidade Católica, está aqui entre nós, peço licença a todos, para saudá-lo especialmente, é o nosso Padre Davi. O Padre Davi me ajudou muito a compreender a Universidade Católica, principalmente em termos histórico-teológicos, no âmbito do seu espírito de Universitas Católica. E, então, Padre Davi, muito obrigado. Muito obrigado pelas diversas vezes que conversamos a respeito do que é espiritualmente a Universidade Católica, de como especificamente, lá nos anos de 1930, 40, as universidades católicas foram surgindo com um determinado espírito de formar pessoas para que viessem, à luz da fé, contribuir com uma sociedade justa, fraterna, o solidária, como nós dizemos hoje. Então, eu quero agradecer aqui em público a sua colaboração de poder me apontar alguns caminhos, sobretudo pelo afeto. O caminho da teologia também passa pelo afeto. E eu penso que nós podemos desenvolver aqui este tema, eu vou tentar desenvolvê-lo, com o objetivo de proporcionar uma análise filosófico-teológica da relação entre fé e cultura na perspectiva da Universidade Católica. E, para isso, penso que necessitamos desenvolver tal objetivo, buscar atingir tal objetivo em 3 aspectos. No conceito de Universidade Católica, na distinção de termos entre fé e cultura, a começar pela cultura, e, posteriormente, na articulação entre fé e cultura, em pelo menos 4 pontos que julgo pertinentes para aquilo que se refere à Universidade Católica. Eu vou preferir falar lá do púlpito. Aqui as mãos vão melhor. Pois bem, eu queria começar com uma frase da Constituição Apostólica Ex Corde Ecclesiae sobre o conceito de universidade. Toda universidade, enquanto universidade, é uma comunidade acadêmica que, de modo rigoroso e crítico, contribui à tutela e ao desenvolvimento da dignidade humana
e da herança cultural, mediante a pesquisa, o ensino, e os diversos serviços oferecidos à comunidade local, nacional e internacional. Quais são os termos implicados nesta frase? O primeiro termo é o termo comunidade. Então, a universidade é uma comunidade. O segundo, o termo acadêmica. Enquanto comunidade, a universidade, por ser comunidade, ela é um locus de convívio, de convivência. Ela é um locus em que as pessoas se voltam umas para as outras, em que os objetivos institucionais pertencem a todos, enquanto responsabilidade. E, portanto, aquilo que é comum é para onde as forças devem ser convergidas. A acadêmica, aqui se ressalta, o Papa São João Paulo II ressalta ali a ideia de rigor e de crítica, de criticidade. Isso significa que a academia é científica. E, por ser científica, é rigorosa, porque possui um método, possui um caminho para se produzir o conhecimento. E é crítica. Crítica no sentido de que ela não forma a consciência ingênua. Ela faz a passagem da consciência ingênua para a consciência crítica, para a consciência capaz de não apenas raciocinar, mas de pensar, que é algo bem diferente do raciocínio. Vamos voltar nisso. Outro termo que me parece ali importante, o termo de dignidade humana, que é um termo que não é tão simples de ser definido. Mas eu quero ressaltar aqui porque o termo diz respeito ao dado antropológico presente na universidade. Quer dizer, o termo dignidade humana diz respeito que a universidade se volta para o humano. E se volta para o humano dentro de um conceito, e aqui eu me remeto, até pelo fato de ser um documento eclesiástico, eu me remeto àquilo que nós chamamos de uma metafísica do ser, que provém, sobretudo, do substrato da filosofia e da teologia de Santo Tomás de Aquino, de que o homem aqui é essencialmente histórico, social, transcendente. Outro termo importante, herança cultural. Quer dizer, esta comunidade acadêmica é constituída, imbuída de herança cultural, de tradição. A tradição não é, de modo algum, sinônimo de algo velho e atrasado, mas ela é sinônimo do arcaico, no sentido do arqué da língua grega, quer dizer, daquilo que é fundamento, daquilo que dá sustentação e daquilo que, enquanto arqué, é o princípio para que esse elemento antigo se conserve permanentemente novo ao longo da história. Outro aspecto importante na frase, a teleologia, que eu chamo de teleologia triádica espiritual. Quer dizer, o fim da universidade é o desenvolvimento. O documento coloca nessa hierarquia pesquisa, ensino e extensão. Por quê? Aqui é bom nós lembrarmos da própria tradição universitária medieval, principalmente na Universidade de Bolonha, na Universidade de Paris e de Oxford, as três grandes universidades medievais, em que a pesquisa culminava no debate. O método de apresentação de uma tese, de contraposição e de solução, sobretudo que aparece na Suma Teológica de Tomás de Aquino, eu diria, o que está na arqué da universidade. Então, nenhuma universidade começa sem pesquisa. Não se ensina sem pesquisa. Não se relaciona a universidade com a sociedade sem a pesquisa. Então, a pesquisa é o primeiro elemento dessa tríade, que é do espírito da universidade. Mas, por outro lado, a pesquisa ficar
sem ensino, sem extensão, é como nós andarmos com uma perna só. É ficarmos mancos. Então, ela necessita de que aquilo que é pesquisado seja ensinado, até porque o ensino se refere também ao caráter educacional, que é próprio da universidade, nós vamos ver daqui a pouquinho, e a extensão disso para a sociedade na qual a universidade está inserida. Uma outra frase importante da Ex Corde Ecclesiae para definir a universidade. Porque o objetivo de uma universidade católica é o de garantir, de forma institucional, uma presença cristã no mundo universitário, diante dos grandes problemas da sociedade e da cultura, essa deve possuir, enquanto católica, as seguintes essenciais características. Uma inspiração cristã da parte não apenas dos indivíduos, mas também da comunidade universitária como tal. Uma incessante reflexão à luz da fé católica sobre o crescente tesouro do conhecimento humano, ao qual procura uma contribuição com as próprias pesquisas. A fidelidade à mensagem cristã, tal como é apresentada pela Igreja, e o empenho institucional ao serviço do povo de Deus e da família humana em seu itinerário rumo àquele objetivo transcendente que dá significado à vida. O que está implicado nesta colocação? A primeira implicação é de que a fé emerge da revelação de Deus. Quer dizer, aqui é muito importante a gente perceber que a fé é um movimento que tem origem num movimento do próprio Deus que se autocomunica aos seres humanos. Quer dizer, Deus se dá. O primeiro movimento da fé, antes de tudo, não é propriamente a fé do ser humano, mas é de Deus, que se dá, que se doa. A fé vem como princípio ao ser humano, vem como graça. A palavra graça, no Antigo Testamento, era chamada de Hesed, que dizia respeito ao comportamento de Deus em relação à aliança entre Deus e seu povo. E no Novo Testamento, o termo utilizado é caritas, que a gente portuguesa assim, que dá aqui vazão para a palavra caridade. Mas caritas seria benevolência, seria acolhimento, seria favor. Então, a fé vem de Deus, quer dizer, Deus dá nesse processo de revelação e o ser humano acolhe. Acolhe em 3 dimensões, que eu vou dizer daqui a pouco, da doxologia, da intelectualidade e do testemunho, mas o ser humano acolhe. Então, aqui nessa frase está esse movimento, o movimento da relação de Deus com o homem, e a fé como resposta a essa revelação. Segundo aspecto da frase, a fé católica e a relação com o conhecimento humano. Eu abro aqui um parênteses para lembrar, em 2001, a então Coordenadoria de Pesquisa, naquela outra estrutura, me pediu para falar sobre a pesquisa na Universidade Católica. Foi a primeira vez que eu falei para os professores aqui da nossa PUC. E, naquela ocasião, depois da palestra, alguém me disse assim: poxa, eu não sabia que a Universidade Católica era tão aberta para as chamadas pesquisas laicais. Quer dizer, a fé católica, a palavra católica, que pela primeira vez foi colocada na história, na história dentro do cristianismo, por Santo Inácio de Antioquia, numa carta ao povo de Esmirna, no ano de 90, no primeiro século, diz respeito àquilo que é universal, àquilo que é de todos. E a salvação que Cristo traz é para todos. Então, não há, nesse sentido, nenhum fechamento à possibilidade de conhecimento humano. Até porque, vou dizer daqui a pouquinho, o conhecimento humano, a razão humana, é também uma via da revelação de Deus, chamada via natural, teologicamente. Um outro aspecto importante é a relação universidade, igreja, mundo. A Universidade Católica
nasce do coração, ex corde ecclesiae. Quer dizer, a partir do coração da igreja nasce a Universidade Católica. E a igreja se relaciona com o mundo. A igreja está no mundo. Apesar que da sua identidade ser com o reino de Deus, é um discurso, eu me lembro aqui do discurso do Papa São João XXIII, quando, da abertura do Concílio Vaticano II, ele dizia, a igreja se identifica com o reino e por isso se insere no mundo para relacionar-se com o mundo, não para condená-lo, mas para dialogá-lo e conduzi-lo à comunhão plena com Deus. Então, a missão da igreja se apresenta na universidade. A missão da universidade não se desvincula da missão da igreja e sua relação com o mundo. E um outro aspecto, a relação entre fé e cultura, diz respeito, então, ao fato de que a Universidade Católica está refletindo a relação da igreja com o mundo. Pois bem, então, Universidade Católica é universidade, marcada por sua tríade espiritual, quer dizer, a tríade que leva a cabo o seu espírito, e é católica porque possui a inspiração cristã. E por possuir a inspiração cristã, tem uma profunda vocação de contribuir com a igreja para a construção de um mundo melhor, de um mundo justo, fraterno, de paz, numa palavra mais metafísica, no mundo de Deus. Segundo ponto, a definição dos termos. Então, vamos tentar compreender um pouquinho o que vem a ser a fé e a cultura, e eu começo pela cultura. Eu tomo aqui uma frase da Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo, do Concílio Vaticano II, no seu número 53. Com o termo genérico de cultura, se pretende indicar todos os meios com os quais o homem se afina e explica os seus múltiplos dotes de espírito e corpo. Procura reduzir em seu poder o cosmos como conhecimento e o trabalho. Com o conhecimento e o trabalho. Torna mais humana a vida social, seja na família, seja em toda a sociedade civil. Mediante o progresso do costume e das instituições, enfim, com o andar do tempo, exprime, comunica e conserva nas suas obras as grandes experiências e aspirações espirituais, a fim de que possam servir ao progresso de todo o gênero humano. Também aqui uma síntese de uma definição de cultura que o Lévi-Strauss, antropólogo renomado, conhecido e bastante utilizado na antropologia cultural, dá de cultura um complexo que inclui conhecimentos, crenças, artes, moral, leis, costumes ou hábitos adquiridos pelo ser humano como membro de uma sociedade. Então, para que nós possamos compreender essas duas frases, em primeiro lugar, eu creio que nós encontramos nelas acepções binominais de cultura. Quer dizer, a cultura é, de um lado, subjetiva, porque é do sujeito humano, o ser humano é produtor de cultura. De outro lado, ela é objetiva, porque ela se finca, ela se firma, ela se funda no mundo em que habita o ser humano. Então, toda pessoa que nasce já num mundo que possui cultura. Nasce num habitat que possui cultura. Embora ela vai ter liberdade para desenvolver cultura, para produzir cultura, mas ela já entra num mundo que está culturalmente dado. Mas este mundo culturalmente dado foi produzido por sujeitos humanos. A cultura é material e espiritual. Quer dizer, nós temos um problema sério na história do pensamento ocidental, sobretudo depois de Santo Agostinho, quer dizer, depois do século V, tem um dualismo de separação muito grande entre corpo, alma, matéria, espírito. Santo Tomás é muito contundente lá na Suma Teológica, numa expressão forte. Anima forma corporis. O corpo forma a alma. Quer dizer, não tem alma sem corpo, não tem corpo sem alma. Então, nesse sentido, na cultura, a materialidade da cultura é constituída de espírito. O espírito da cultura se mostra pela materialidade. Então, a cultura é
simultaneamente material e espiritual. Né? Um artesanato, por exemplo, indígena, por mais material que seja, por mais que se tenha a finalidade de com ele arrecadar fundos para a sobrevivência daquela etnia indígena, mas possui ali uma espiritualidade, um jeito daquela etnia viver, daquela etnia se organizar, daquela etnia ter suas crenças, ter seus ritos, ter seus sonhos e etc. Toda cultura é real e ideal. É real à medida que a cultura se funda como realidade efetiva. E é ideal à medida que ela também se funda no imaginário de um determinado povo, de uma determinada etnia, de um determinado grupo. E é, simultaneamente, singular e plural. Eu creio que a singularidade da cultura nós podemos visualizar no fato que ela é humana. A cultura pertence a todos os seres humanos. Porém, aqui eu creio que a antropologia contemporânea supera uma visão de que a cultura dizia respeito tão somente à erudição, para mostrar que a cultura é plural. Quer dizer, a cultura está presente nos mais diversos grupos, nas mais diversas etnias, nas mais diversas esferas de convivência social. Portanto, nós não falamos apenas de cultura, falamos de cultura enquanto ela é um produto humano, mas falamos de culturas enquanto temos diversas possibilidades de manifestações culturais. Com isso, temos também, ainda naquelas duas frases, eu inferi aqui 4 dimensões. A dimensão material, então a cultura é material no sentido de que ela diz respeito à nossa economia, então diz respeito à nossa sobrevivência. Né? Eu gosto muito das palavras que se originam no grego de oikos, como economia e como ecologia, porque dizem respeito, ou como ecumenismo, porque dizem respeito à casa, oikos, oikia, e casa como mundo habitado, casa como convivência. E no grego, oikos está relacionado a ethos, aquilo que é ético, aquilo que nos possibilita a nossa convivência. Então, quando falamos da dimensão material da cultura, estamos falando aqui do modo como nós vamos conviver, sobreviver na nossa casa, na nossa habitação, no mundo em que nós estamos habitados, no modo como nós vamos nos relacionar uns com os outros. A ecologia diz respeito à inter-relação, diz respeito ao modo como tudo se entrelaça formando um todo constituído de partes entrelaçadas e de partes que refletem o todo. E a política. Aqui gosto da tradição grega, da política como a arte de promover o bem comum, que, aliás, é assumida dentro da doutrina social do cristianismo, da Igreja Católica. A cultura tem também a dimensão simbólica. Na dimensão simbólica, nós encontramos a axiologia e a linguagem. Quer dizer, nós encontramos os valores e nós encontramos a linguagem que, eu diria, é algo que nos constitui. Nós podemos ter nascido sem saber falar a língua brasileira, mas nós já tínhamos linguagem. A linguagem nos constitui. Eu creio que eu chorei quando nasci, e, portanto, ali exprimi a minha vinda, manifestei em termos de linguagem a minha presença para os outros. Então, mas o símbolo, quando falamos de valores, os valores são aquilo que possibilitam para nós a oferição daquilo que constitui propriamente a nossa vida. E no âmbito daquilo que compreendemos como símbolo,
Eu creio que cabe aqui falar da religião, aqui se encaixa a religião. A religião, eu não estou ainda falando de fé, mas a religião, enquanto uma instância que possibilita o religar, quer dizer, a ligação do homem com aquilo que as religiões chamam Deus, portanto, uma instância que constituída de crenças, ou de crença na divindade ou nas divindades, de ritos que propiciam essa religação, ela é o símbolo, no sentido de ser um sinal significativo que nos conduz para essa experiência do encontro com a divindade. Aqui também está a arte. E quando falamos de arte, nós visualizamos a arte no âmbito das obras de arte. Quer dizer, estamos falando dos monumentos, das pinturas, do cinema, da literatura, da poesia, enfim. Também aqui nós temos a transmissão de valores. Pela instância da arte, nós também recebemos valores. Nós nos percebemos em nosso potencial artístico, enquanto espécie humana, e enquanto produtores de cultura. E volto a dizer, a linguagem é a casa onde habita o nosso ser, como dizia o Heidegger. Quer dizer, a linguagem faz com que nós nos tornemos comunicantes. A linguagem faz com que nós possamos situar em nosso habitat e comunicar-nos uns com os outros. Tem uma dimensão social também na cultura, que principalmente aqui, pelo caráter social da cultura, nós nos comunicamos. Né? E aqui eu creio que nós temos a esfera de uma comunicação que se dá naquilo que é o mais simples do processo comunicativo, que são as nossas relações interpessoais, mas também nos meios propriamente institucionais e tecnológicos. E a dimensão que eu chamo de dimensão inteligente, da intelecção, onde a cultura se manifesta também naquilo que chamamos de ciência. Naquilo que nós chamamos de ciência. Seja essa ciência na sua configuração mais antiga, propriamente medieval, na nossa cultura ocidental, seja a ciência moderna, onde a empiria tomou centralidade, seja a ciência nessa configuração que alguns começam a chamar de ciência pós-moderna, embora aqui tenha um campo grande de discussão. E a fé? O que é a fé? A fé, aqui eu vou me basear em alguns testemunhos bíblicos, as expressões que aparecem no Antigo Testamento. Amã quer dizer firme, seguro, certo. Batá quer dizer confiar. Kiwa, esperar. Icar, perseverar. Razá, refugiar-se. Quer dizer, são expressões que nos possibilitam pensar em algo que nos dá segurança, em algo que nos dá confiança. Alguns exemplos, 2 exemplos. A obediência do povo de Israel a Javé, em Juízes 5 e Josué 24, 2. E no Salmo 22, o Salmo do Bom Pastor, e no Êxodo 14, 31, a aliança entre Javé e Israel. Quer dizer, são exemplos que apontam aqui que o povo encontra sua segurança em Deus. E que Deus também confia nesse povo, porque faz uma aliança. É muito interessante, no Antigo Testamento, a aliança, que a palavra é berit, pacto, corresponde a um tipo de instrumento onde a fidelidade é elemento fundamental. É fundamental.
E existem ritos, diversos ritos da aliança. No livro dos Levíticos, por exemplo, nos primeiros 7 capítulos, nós temos 5 ritos sacrificais e 3 deles são ritos da aliança. Ainda no Gênesis 15, por exemplo, que é um rito também sacrificial, feito por Abraão. Então, aqui o termo fé vai apresentar firmeza, perseverança, confiança. No Novo Testamento, a expressão principal é pistis, é a expressão grega. E alguns exemplos que eu aqui extraí. Mateus 21, 32, obediência à pregação, a pregação do Evangelho. Então, a fé é ser obediente ao Evangelho anunciado. Atos 24, 14, é a crença na palavra da lei dos profetas. João 20, 31, Romanos 10, 8 seguintes, o que eu chamo aqui de fides que, que é o objeto da fé salvífica, expresso na multiplicidade de fórmulas. Quer dizer, aquilo que é o objeto da fé que nos traz a salvação, está manifesto em diversas fórmulas. Então, acreditemos nisso. Mateus 11, 22 e 1 Tessalonicenses 1 a 9, a fides qua, que é o ato de fé. Então, a fides qua é o objeto, aquilo que está fora de nós, a fides qua é aquilo que nos pertence, é o nosso ato de fé realizado na conversão. Quer dizer, a fé no Novo Testamento gerará conversão. O Evangelho de Marcos, por exemplo, é exemplar nesse ponto, porque é um evangelho catequético, escrito para iniciantes na fé, e é um evangelho que chama as pessoas a crerem em Jesus. Então, quem crê, se converte. A expressão da conversão é o batismo. A fé, então, visto a partir dessas expressões bíblicas, eu diria que ela nos apresenta 3 dimensões. A doxologia, que é o caráter celebrativo da fé, que é o caráter da profissão de fé, é o caráter espiritual místico. Nós cremos, este ato de crer é doxológico, o ato de celebrar a fé é um ato doxológico, ela tem uma dimensão intelectual, é um equívoco enorme, às vezes eu ouço isso, principalmente em programas de televisão, de que para se falar do conteúdo da fé, não precisa ter estudo, não precisa ter inteligência, precisa sim. A teologia, que é intelectus, é a inteligência da fé, a teologia não se faz sem fé, mas é próprio da teologia, enquanto ciência fide, ciência da fé, dizia Santo Tomás, é propiciar a compreensão da fé. Então, a fé é compreensível. A fé possibilita, ela se abre para ser compreendida por nós. E a fé é martiria, a fé é testemunho, a fé é aquilo que nós, uma vez acreditando, uma vez compreendendo, praticamos na nossa vida. Isso posto, então vem aqui o último ponto. Como é que se articula, então, a fé com a cultura na perspectiva da Universidade Católica? Primeiro, aqui um preâmbulo, né? Por falar em universidade, por ser a universidade uma comunidade acadêmica, nós temos que ter aqui a iluminação da relação entre fé e razão. Então, nessa perspectiva, o movimento, novamente, da revelação à fé, quer dizer, de Deus que se autocomunica para o homem que, como dizia o grande Karl Rahner, o homem é ouvinte da palavra e, por isso, responde à interpelação divina, e da fé também para a razão. Agora, a revelação, ela pode ser desvendada através da fé e através da razão. Já no Concílio Vaticano I, na Constituição Dogmática Dei Filhos,
do dia 24 de abril de 1870, ali aquela Constituição tem 4 capítulos, um sobre Deus Criador, outro sobre a revelação, outro sobre a fé, e o último, fé e razão. Ali se dizia o seguinte: Deus também se revela pela razão, quer dizer, pela via natural. O conhecimento humano, por mais laico que ele seja, ele é também via da revelação de Deus, uma vez que a fé vai dizer que Deus é o Criador do ser humano, deu inteligência para o ser humano, deu liberdade para o ser humano, e o ser humano tem autonomia para agir com razão e, do ponto de vista da fé, colaborar com Deus na criação. Então, a via natural não é oposição à fé. A razão não é oposta à fé. Já no século XIX, o Papa Pio IX condenou tanto o racionalismo, que se opunha à fé, como o fideísmo, que se opunha à razão. São as 2 grandes condenações, depois confirmadas pelo Papa Pio X, e que vigora no ensinamento dogmático da Igreja, né? Às vezes eu vejo aqui expressões, eu ouço muitas expressões racionalistas e muitas expressões fideístas, né? Pessoas negando que a fé tenha que se articular com a razão e que a razão tenha também que se articular com a fé. Já lá, no Concílio Vaticano I, se afirmava que a razão é uma via natural da revelação, ela manifesta as verdades da fé, iluminada pela fé. O próprio Papa São João Paulo II afirma, então, na sua carta encíclica Fides et Ratio, de 1998, confirma essa relação e afirma aqui que essa articulação entre fé e razão é permanentemente contemporânea de cada época histórica para a Igreja. Quer dizer, seja 30 anos atrás, seja agora, seja daqui 50 anos, esta relação, cada vez mais madura, cada vez mais segura, cada vez mais necessária, deve se fazer presente na vida da Igreja e na sua relação com o mundo. E aqui um destaque tem que ser dado à filosofia e à teologia. A filosofia, por ser, aqui é importante nós distinguirmos que se nós pensarmos em termos filosóficos do que é a ciência, nós dividimos as ciências em ontológica e ônticas. Por quê? A única ciência ontológica, quer dizer, a ciência que vai pensar o ser, será a filosofia. As demais ciências, inclusive a teologia, são ônticas. O que se entende por onticidade? Se entende a ciência que possui um pósitum. Um pósitum é uma região do ente investigado. Então, por exemplo, o pósitum da biologia. Você pode me corrigir, viu, Edmilson? O pósitum da biologia é a vida. É a vida, esse é o pósitum. A vida do humano, a vida do animal, a vida da planta, mas ali a vida naquela região doente que está sendo examinado. O pósitum da sociologia, em grosso modo, a sociedade. O pósitum da teologia é a fé revelada. Então, a filosofia não tem um pósito assim tão definido. Ela pensa o ser de uma maneira ampla, ela pensa metafisicamente, ela pensa pela teoria do conhecimento e pensa pela lógica. As 3 grandes áreas da filosofia. E, portanto, ela aqui representa a razão, porém, é preciso entender que ela também se relaciona com as demais ciências, para contribuir com que as demais ciências se mantenham cada vez mais fiéis ao seu pósitum, aquilo que lhe é próprio investigar. E a teologia,
o cardeal Newman, lá em 1852, na sua obra Minha Ideia de Universidade, que são 10 discursos numa primeira parte, mais 4 numa segunda parte, afirmava que a teologia é a rainha da universidade. Mas é que ele estava respondendo àquele modelo de universidade moderna, com Kant e com Humboldt, em que o Kant distinguiu, né, faculdades superiores e faculdades inferiores, e as faculdades superiores eram as faculdades tuteladas pelo Estado, o direito, a medicina e a teologia, enquanto que as inferiores eram a filosofia, artes e letras. Mas o Newman está respondendo, dizendo, tá bem, então de todas, a teologia é a rainha. Mas esse termo de rainha foi assumido pelo magistério eclesiástico a mostrar que a teologia tem um papel específico na Universidade Católica. A de iluminar a universidade com a fé. Não que a fé não esteja presente nas outras ciências, estará. Mas tem aqui um caráter específico da teologia. Por isso que na Constituição Ex Corde Ecclesiae fala, é preciso ter ao menos uma cadeira, lá se fala de cadeira, né? Tem uma disciplina de teologia na universidade, quando não é possível ter uma faculdade. Pois bem, partindo desse preâmbulo, então a fé e a cultura inteligente, quer dizer, que é a fé e ciência. Brevemente, queria dizer o seguinte. Primeiro, a ciência, a cultura científica é uma cultura que produz conhecimento metódico, rigoroso e crítico. Esse conhecimento produzido está relacionado com o mundo. É um conhecimento que pode ter origem nas demandas sociais, nas demandas políticas e etc. E é um conhecimento que pode provir também do próprio espírito, e que eu diria o espírito primordial de toda a pesquisa, que é o curiositas, a curiosidade. Não se pesquisa sem curiosidade. Mas não é curiosidade efêmera, não. É a curiosidade da inquietação do espírito humano. É a curiosidade que nos possibilita levar a cabo um processo de conhecimento daquilo que ainda não é conhecido. As ciências, classicamente, se dividem, pelo menos em 3 áreas: as humanas, as exatas e as naturais. Tem aqui outras maneiras de se dividir as ciências. A despeito da divisão que fazemos das ciências, no âmbito da universidade, elas têm algo que é comum, que é o espírito da universitas. Por mais específica, peculiar que seja uma ciência, ela estando na universidade, ela sendo universitária, ela pertence a um universo muito maior do que o seu mundo próprio. E aqui entram outros conceitos que eu não vou agora desenvolver, até pelo meu limite de tempo e principalmente o limite aqui teórico. Interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, etc. Mas importante é compreender que essa relação entre fé e ciência, até pela luz da fé, propicia que as ciências se dialoguem. Propicia a superação da fragmentação, ainda que a fragmentação seja afirmada. Quer dizer, quando eu falo fragmentação, a peculiaridade da ciência. E nesse sentido, volto a dizer, é também a ciência um campo de revelação. E aqui a fé funciona como luz, para que a ciência possa, então, ser este campo de revelação. E aí nós podemos levantar uma série de perguntas, né? Colocamos limites, por exemplo, para a pesquisa científica.
Por sermos uma universidade confessional, aqui temos que voltar nos critérios que a fé dá como amparo à universidade. A inspiração cristã, a mensagem evangélica, a fé católica e o comprometimento propriamente com o mundo. O que é importante é compreender que a fé objetiva superar a leviandade, superar a superficialidade. A fé, na relação com a ciência, propiciará sempre que a ciência se desenvolva na profundidade do seu conhecimento, no espírito do diálogo, e que a ciência possa contribuir efetivamente com a elevação do humano na sua dignidade. A outra relação, fé e cultura material, aqui, na perspectiva da universidade, nós não podemos, nessa relação, deixar de lado as questões econômicas, políticas e ecológicas. Quer dizer, na relação com aquilo que se chama de cultura material, a fé há de propiciar que a universidade imagine uma economia da fraternidade, uma economia da justiça equitativa, uma economia que possa justamente distribuir os recursos, propiciar a sobrevivência com dignidade dos seres humanos. Também a política, quer dizer, aqui a fé na relação com a política alimentará uma política vista como bem comum. E eu creio que nós temos um grande patrimônio dentro da igreja e consequentemente dentro da universidade, que é a doutrina social da igreja, para se pensar a economia, para se pensar a política, e até mesmo para se pensar o que chamamos de ecologia. Mas o importante é perceber que, na perspectiva da fé, quanto melhor a política servir o bem comum, melhor política ela é. Por isso, tudo aquilo que corrompe o bem comum é contrário à fé. Nos ensinamentos da doutrina social da igreja, isso é muito claro. E, no âmbito da economia, vale lembrar aqui um grande ensinamento, principalmente de João 23, a respeito da destinação universal dos bens da terra. Quer dizer, na doutrina social da igreja, os bens da terra têm destino para todos os seres humanos. Então, é um direito, por exemplo, a propriedade privada. Mas isso não significa a acumulação, em detrimento da falta de propriedade para outrem. Então, na realidade, a fé vai alimentar uma economia efetivamente fraterna. Como também no âmbito da ecologia. Esse conceito de ecologia, que é um conceito bastante complexo, mas de uma maneira muito simples e laica, eu diria, é a arte das relações em que todos estão entrelaçados, formando um todo e refletindo esse todo naquilo que é parte. Então, o ecológico é a nossa relação, a relação entre nós. É a relação nossa com o mundo em que é nosso mundo circundante, o mundo em que nós habitamos. É a nossa relação com aquilo que chamamos de natureza. É a busca, portanto, da comunhão tão proferida em termos de fé. Um terceiro elemento da relação entre fé e cultura social, a questão da comunicação. Aqui, já no Concílio Vaticano II, no ano de 1963, no dia 1º de dezembro, a Igreja aprovou um documento intermirífica referente aos meios de comunicação. Mas o grande amparo daquele documento saiu num documento aprovado no ano de 1965, que foi o documento sobre a revelação. Quer dizer, para a fé, a própria revelação de Deus é um processo comunicativo. E o processo comunicativo é um processo dialógico.
Como gostava de dizer o nosso saudoso Cônego Haroldo, o diálogo não é monólogo a dois, mas o diálogo é um processo comunicativo, em que há um movimento permanente de escuta, de fala, daquele que falou passa a escutar e aquele que escutou passa a falar. E o resultado disso é o consenso. No âmbito dos meios de comunicação, nós temos uma evolução imensa nas últimas décadas. E hoje nós temos muitos meios de comunicação, muitas formas de comunicação, porque a tecnologia tornou-se intensa. Intensificou-se em seu potencial. Esse potencial foi apresentado, né? Já haviam filósofos na década de 1940 que se preocupavam com a tecnologia, que a partir da técnica humana começava então a aparecer de uma maneira bastante intensa. Nas últimas décadas, então, muito intensa. A intensidade é enorme. E é interessante, se nós tomarmos, por exemplo, internet, celular, como é que no processo comunicativo as concepções de tempo e espaço tiveram profundas modificações. Nós hoje temos um outro tempo diferente de 20 anos atrás. Um outro espaço diferente de 20 anos atrás. Nós podemos viajar sem sair do nosso quarto, por exemplo. Nós podemos nos comunicar com alguém da Austrália numa questão de segundos, não é, professor Germano? Então, enfim, aqui, a fé não refuta, isso é importante que se diga, né? Nós temos pronunciamentos papais diversos, tanto de São João Paulo II quanto de Bento XVI, tem diversos, e do Papa Francisco já tem, eu acho que já tem umas 10 expressões acerca dos meios de comunicação do Papa Francisco, em menos de 2 anos de pontificado. E todos eles são unânimes em dizer o quanto que os meios tecnológicos são bem-vindos à luz da fé. Agora, nós não podemos nos esquecer que os meios tecnológicos não podem suplantar uma antropologia cuja essência do homem cuja essência humana é que o ser humano é pessoa. E a pessoa é relação. É relação face a face. A pessoa constrói relações sociais. A pessoa desenvolve os atos de solidariedade, de compaixão, de generosidade. Então, os meios são meios e não devem ser eles os nossos fins. Um último aspecto, a fé e a cultura simbólica, no âmbito da axiologia e da linguagem. Aqui eu gostaria primeiro de falar da arte. Creio que eu dizia antes que a arte nos propicia também a constituição de valores. A arte é muito interessante, a arte nos apresenta a tradição, ela nos apresenta a historicidade do humano. A arte nos apresenta aqui a possibilidade de diálogo com o autor da obra. E aqui os meus alunos de hermenêutica sabem, lá do Gadamer, quando nós interpretamos a obra de arte, nós estamos dialogando com o autor e com esta obra que possui um mundo. E esse mundo tem uma tradição. Então é de fundamental importância aqui que também encontremos na arte, à luz da fé, expressões do humano na sua tradição, na sua história, nas suas formas de convivência. Inclusive vamos encontrar na arte expressões de experiências religiosas, e aqui entro no ponto da religião. A religião é aquela instância do ser humano, como eu dizia, que nos propicia a nossa ligação, a nossa relação com o que chamamos Deus.
no caso das religiões politeístas, deuses. O importante na religião é a experiência daquilo que o grande Rudolf Otto chamava a experiência do sagrado, que é a experiência do mistério. A experiência do mistério que nos faz tremer, dizia ele, mas que também que nos fascina, que nos atrai, que nos chama à relação. Hoje nós vivemos, e a universidade é prova concreta disso, num mundo de pluralismo religioso, de pluralidade das religiões. Não estamos mais na época de cerceamento da liberdade religiosa, de modo algum. Na doutrina da Igreja, desde o Gregório XVI, do Papa Gregório XVI, portanto, no século XIX, já se tem o tema da liberdade religiosa, primeiro como tolerância, e definitivamente no Vaticano II, como liberdade à luz da dignidade humana. Então não é problema ter uma religião diferente da nossa. Mas a grande questão é que, primeiro, e aqui eu creio que dentro da universidade a iluminação da fé nos ajuda a compreender, primeiro, que a liberdade religiosa nos leva a uma convivência religiosa dentro da pluralidade. E isso não significa abdicar-nos da nossa específica religião, mas significa, ao contrário, conhecê-la melhor, vivê-la melhor e abri-la à convivência com outras religiões. Mas também saber conviver com aquelas pessoas que se dizem sem religião. No censo de 2010, a maior religião no Brasil foi a Assembleia de Deus. A segunda, as pessoas de sem religião. Quer dizer, os crentes que não têm religião. Dizem crentes, né? Dizem que creem em Deus, mas não têm religião. Então, aqui também nós temos que aprender a conviver. E tem um outro aspecto importante, que eu creio que é próprio da universidade na relação entre fé e cultura no âmbito da religião, que é que o Estado tem o papel de garantir a liberdade religiosa, tem o papel de garantir a boa relação entre os cidadãos seculares e os cidadãos religiosos. Portanto, não cabe proselitismo, não cabe também fundamentalismo, coisa que nós temos na nossa realidade. Nós temos proselitismo, nós temos fundamentalismo, nós temos espiritualismo. Nós temos, por exemplo, na política, refletido aqui, o proselitismo religioso, sobretudo subsidiado pelo povo, né, através do voto. Então, é importante que essa dimensão também seja desenvolvida na Universidade Católica, no sentido de apontarmos aquilo que o teólogo Hans King chama, né, para um convívio entre as religiões, de modo que as religiões contribuam enormemente com a paz. E para concluir, eu queria dizer o seguinte, né? A relação fé e cultura parte da revelação. Nós só podemos falar dessa relação à medida que acreditamos que Deus se autocomunicou conosco. E a Universidade Católica é universitas. Ela não é uma ou outra área científica, mas todas as áreas que desenvolvem a sua especificidade em termos epistemológicos, em termos sociais, mas convive, dialoga com as outras áreas. E o diálogo, no meu modo de ver, é sempre luz sapencial, né? A palavra dia, diem, do grego, lumen, do latim, luz, logo, de logos, do grego, que é verbum, no latim, e que pode ser compreendido também, sobretudo na perspectiva cristã, como sofia, sabedoria. Então é a luz sapencial o diálogo, é a sabedoria que ilumina. Por isso, a luz da fé na relação com a cultura propicia a integralidade do ser humano. Quer dizer, que a universidade, desenvolvendo a relação entre fé e cultura, cuide sempre para a formação integral do ser humano,
quer dizer, a sua formação técnica, a sua formação ética, a sua formação, enfim, que o mostre como aquilo que o ser humano é, histórico, transcendente, livre e que, de algum modo, é interpelado por Deus para uma relação de comunhão. E concluindo, finalmente, eu queria aqui ler duas frases de documentos eclesiásticos, né? Assim, da Gravissimos Educationes, não tem aquele ponto de interrogação, número 10, que é um documento sobre, do Vaticano II, sobre a educação católica. Assim se realiza uma como que pública, estável e universal presença da mentalidade cristã em todo esforço de promover cultura mais profunda. Os alunos dessas instituições se tornem, de fato, homens de grande saber, preparados para enfrentarem tarefas de maior responsabilidade na sociedade para serem também, no mundo, testemunhas da fé. E na Ex Corde Ecclesiae, número 45, a Universidade Católica deve fazer-se sempre mais atenta às culturas do mundo de hoje, bem como também às várias tradições culturais existentes dentro da Igreja, de maneira a promover um contínuo e profícuo diálogo entre o Evangelho e a odierna sociedade. Muito obrigado. Nós temos, como foi anunciado antes da palestra, um encaminhamento de questões. A Jaque está aqui posicionada. Bom, evidentemente muito esclarecedor, né? Ao ponto de não nos deixarmos com dúvidas. Eu, em nome da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e de todos os presentes, nós agradecemos, professor Paulo Sérgio, pela brilhante palestra e pedimos mais uma salva de palmas em agradecimento ao professor. Obrigado. Obrigado. Nós lembramos que este evento terá continuidade no período da noite, momento em que receberemos a ilustre visita do excelentíssimo e reverendíssimo núncio apostólico no Brasil, Dom Giovanni Daniello, para proferir a conferência magna Igreja e Estado, a Diplomacia Vaticana, e também para a instalação do Núcleo de Fé e Cultura de Campinas. Em nome da magnífica reitora, professora doutora Ângela de Mendonça Engelbrecht, nós declaramos encerrada esta sessão, convidando a todos para o coffee que será servido na área externa do auditório. A Pontifícia Universidade Católica de Campinas agradece a presença de todos e deseja uma boa tarde. Muito obrigado.